Graça e paz. Deus abençoe a todos os participantes. Nós vamos ler a palavra de Deus neste momento, em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, são 17 versículos, nós vamos lê-los agora. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, o texto prossegue no versículo 11, dizendo o seguinte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal dos outros, do seu irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que a palavra do Senhor nos abençoe neste dia e que nós estejamos aprendendo para nosso crescimento espiritual. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra
lida e queremos aprender dela nesta tarde, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude a compreender aquilo que o teu Espírito Santo orientou Tiago a escrever. E nós aprendemos desta palavra viva, verdadeira, e queremos praticar na nossa vida tudo aquilo que a palavra tem ensinado. Abençoa-nos aqui, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos diante do texto de Tiago 4, né, o capítulo 4, e vamos meditar nele nesta tarde. O livro, a carta de Tiago, né, é uma carta que, como nós já dissemos, uma carta que expõe a prática do cristianismo. O cristianismo não é uma teoria que a gente aprendeu e que satisfaz a nossa mente, não é uma teoria que a gente aprende sobre Deus, sobre Jesus, sobre salvação, sobre futuro, sobre escatologia, sobre o céu, mas o, o cristianismo é um modo de viver que agrada ao coração de Deus. E Tiago vem apresentando exatamente isso. Tiago é uma carta extremamente prática e ele vem apresentando a prática do cristianismo aqui nesta carta, que é uma carta de, de muita instrução, de muito ensino para a nossa vida pessoal, para a nossa vida particular. Nós sabemos que esta carta foi escrita por este homem chamado Tiago, e este Tiago aqui é irmão de Jesus Cristo, né? Meio irmão de Jesus Cristo, pois ele é filho de Maria e de José. As ideias do catolicismo romano de que Maria não teve outros filhos, que ela só teve Jesus e que ela permaneceu virgem, né? Eternamente virgem, essa é uma ideia estapafúrdia que não tem base na Bíblia. Ela se baseia em tradições do catolicismo romano, em, em ideias que foram aparecendo durante a evolução da história cristã, e mitos e tradições que foram sendo somadas e trazendo esse tipo de ideia. E foram transformados em dogmas, né? Em leis da Igreja Romana, dogmas emitidos por papas, e na tradição romana, aquilo que um papa diz ex cátedra, ou seja, da cadeira de São Pedro, que para eles foi o primeiro papa, sendo que Pedro nunca foi papa também, né? O papado surgiu aí por volta do ano 600 depois de Cristo. Então, isso tudo constituiu aquilo que nós temos entendido como fraudes, né? Então, aquilo que o Papa diz ex cátedra da cadeira de São Pedro, que nunca existiu, é lei e é verdade acima de todas as coisas. Então, nós sabemos que esse Tiago aqui é verdadeiramente um dos irmãos de Jesus, porque a Bíblia menciona pelo menos 4 irmãos de Jesus e irmãs,
sem dizer o número de irmãs que ele teve, né? Mas 4 nomes de homens nós temos nos evangelhos. Então, esse Tiago aqui é essa pessoa. E ele era um homem que se converteu depois da morte de Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele ressuscitado, conforme Paulo ensina na carta aos Coríntios, né? Foi, Tiago viu Jesus ressuscitado e ele se converteu e se tornou um líder natural na igreja de Jerusalém, pastoreando a igreja de Jerusalém por cerca de 30 anos. E ele escreveu, então, essa carta especialmente para os judeus, né? Para demonstrar aos judeus a prática do cristianismo, né? Para evidenciar como se praticava o cristianismo, isto é, como é que o cristianismo deixa de ser uma filosofia para ser um modo de vida conduzido por Deus pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos aprender com Tiago. E nós temos visto desde o início, ele fala das provações, das tentações, fala do propósito de Deus nestas, nestas provações e tentações, fala da guarda, da obediência, da observância da palavra de Deus, como essa palavra é uma palavra verdadeira e que a verdadeira religião é guardar a palavra do Senhor e visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, ou seja, uma atividade verdadeiramente prática. Ele fala também daquilo que muitas vezes acontece nas nossas igrejas, a parcialidade, não é? A, a acepção de pessoas, e fala da conduta cristã, e que deve ser isenta desta característica de acepção de pessoas. Depois ele fala da fé relacionada com obras, demonstrando que fé verdadeira não é aquela fé intelectual de saber que Deus existe e saber que é verdadeiro o evangelho, mas sem que isso altere a vida prática da pessoa. Então ele diz claramente que a fé sem obras é morta, ou seja, a fé consequente, a fé salvadora, a fé que eu exerço para receber de Deus a salvação pela graça, é uma fé que se manifesta em obras de salvação, né? Não obras para a salvação, mas obras de quem já está salvo, né? Quem tem uma vida em Cristo. Essa vida em Cristo é frutífera e ela produz obras de salvação. Então, ele fala isso para que nós possamos atender ao exemplo de Abraão, né, que teve fé e que foi manifestada também em obras. Ele fala, na semana passada nós vimos, ele fala sobre o freio na língua, né? Como a língua é um problema, se ela não for controlada pelo Espírito Santo, como ela produz males e como é que nós devemos ser sábios ao usar a nossa língua, né? E demonstrando assim que aquela pessoa que tem sabedoria, ela sabe controlar a sua língua e usa a sua língua para a glória de Deus, né? Nós sabemos que a nossa boca deve ser um instrumento de glorificação do Senhor,
ao abrirmos a nossa boca, devemos estar sempre glorificando ao Senhor. Um instrumento de louvor, de adoração, né? Então, precisamos ter cuidado com aquilo que falamos. Nós precisamos propor sempre que a nossa boca seja usada para edificação dos irmãos da igreja, né? Edificação daqueles que convivem conosco. Hoje ele vai falar sobre o mundanismo, ou seja, o tipo de vida dominado pelo sistema mundano. O que é o sistema mundano? Muita gente pensa que o mundo está do lado de fora da igreja, né? Do templo. Se eu estiver no templo, então eu não estou no mundo. Não, o mundo está dentro de nós. O mundo não está dentro do templo, ele está dentro de nós. É um sistema de vida em oposição à vontade de Deus, que precisa ser mortificado diariamente. Precisa ser mortificado diariamente. Todos os dias nós precisamos estar crucificados com Cristo, para que o sistema mundano que ainda está dentro de nós, os valores mundanos, né? Os valores do mundo, o sistema do mundo, a filosofia do mundo, o modo de agir do mundo, os valores do mundo, tudo isso possa ser renunciado para que os valores do reino de Deus se estabeleçam na nossa vida e guiem a nossa vida. Então, ele começa dizendo, né, que, perguntando, na verdade, para os crentes judaicos, né, da dispersão, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Então, nos relacionamentos, né, ele está preocupado com isso. Por que há contendas entre muitos irmãos e havia discussões e problemas entre irmãos? De onde que procedem essas guerras e contendas que há entre vós? É a pergunta que ele faz. E, e ele mesmo responde: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, a nossa carne é dada aos prazeres da sensualidade. A nossa natureza carnal, carne aqui é a nossa natureza humana, nossa natureza carnal, né? A nossa natureza humana que é inerente a cada ser humano, né? Da sensualidade, a satisfação da sensualidade, os desejos naturais, normais da nossa natureza humana, que são os apetites naturais, né? Os desejos de crescimento, os desejos de superar os outros, os desejos de sucesso, os desejos de satisfação dos apetites, os vários apetites da nossa vida, da nossa natureza, incluindo apetites normais, como comida, bebida, sexo. Então, essas, muitas vezes, há um domínio destes sentidos na nossa vida. Então, Tiago está dizendo: de onde procedem essas guerras que existem entre vocês, essas contendas? Vem dos prazeres que militam na vossa na carne de vocês, no corpo de vocês. Vocês querem satisfazer isso e não medem consequências, né? Então, ele diz: vocês cobiçam e nada têm. Vocês cobiçam. Cobiçar significa o quê? Que é desejar aquilo que é de outra pessoa. Vocês veem outra pessoa com alguma coisa
que vocês não têm, e vocês cobiçam aquilo, desejam aquilo que vocês não têm, mas que outros têm. Então ele diz: vocês cobiçam e não têm nada, vocês até matam por inveja, e nada podem obter, porque vocês vivem a lutar e a fazer guerras, né? Vocês não têm nada, porque vocês não pedem, né? Vocês querem as coisas que os outros têm, e até por inveja, vocês são capazes até de cometer crimes para terem as coisas que os outros têm, e para adquirirem aquilo que é de outras pessoas. Mas vocês não conseguem ter nada porque não pedem a fonte correta, porque não buscam na fonte correta. E aí ele então introduz essa questão, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então ele fala: vocês não sabem nem pedir, né? Vocês, quando vocês pedem errado, porque o desejo de vocês é pedir para esbanjar em, em prazeres, né? Vocês buscam as coisas não para satisfação de necessidades imediatas, mas para esbanjar em prazeres, para satisfação voluptuosa da carne. E vocês são infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo, o desejo de satisfação da carne, é inimiga de Deus? Vocês não sabem disso? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ou seja, conseguir as coisas para a satisfação da carne, para a satisfação de si mesmo, conseguir as coisas só para ter prazer nas coisas, quem deseja isso é inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se, deste modo, inimigo de Deus. E aí ele dá fala uma palavra que é uma palavra muito pesada, né? Mas que é verdadeira. Ele diz: vocês não sabem que o Espírito Santo, que está dentro de cada um dos crentes, tem ciúmes, né? O Espírito Santo tem ciúmes. O que é esse ciúme aqui? A palavra ciúme aqui, a palavra ciúme no original grego é uma palavra que pode ser traduzida de duas formas no português. Ela pode ser traduzida por ciúme, esse sentimento que a gente tem de posse das coisas e não querer compartilhar com ninguém, né? Ter ciúme das coisas ou de pessoas, querer a posse daquilo só para a gente, ou então um ciúme que é um zelo, um cuidado, uma disposição de proteger, né? Então, ele está dizendo que o Espírito Santo tem um ciúme, ele vem habitar em nós e ele tem ciúme desta posse. Cada pessoa representa uma posse de Deus, e o Espírito Santo habita para zelar por essa posse de Deus. Então, quando o Espírito Santo está em mim, ele está me guardando para que eu pertença exclusivamente a Deus. E isso é algo maravilhoso, porque é algo que nós não compreendemos bem, nós não compreendemos direito, né? Mas o Espírito Santo zela por nós, ele não permite que Deus nos perca para nada. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que Deus
para aqueles que são dele, ele exerce, por meio do Espírito Santo, uma ação de preservação, de preservação exclusivamente para ele. Deus não divide a posse do crente com nada. Por isso que o crente não pode se dividir a sua atenção entre Deus e outras coisas. Não sei se entenderam o raciocínio, mas o raciocínio é bem esse. Eu sou exclusivamente de Deus. É isso que Tiago está falando aqui. Vocês não compreendem que quando vocês têm amizade com o mundo, vocês são inimigos de Deus? Por quê? Porque vocês estão dividindo a atenção. Deus não admite divisão de atenção. Ou você é dele completamente, ou você não é dele completamente. Né? Então, o Espírito Santo é aquele Espírito que é dado para zelar por nós, para zelar por esse terreno de Deus, por essa possessão de Deus, por esse domínio de Deus na nossa vida. E isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo nos preserva para Deus, nos preserva para pertencermos exclusivamente a Deus, para sermos possessão de Deus, para sermos um tesouro particular de Deus. Você precisa pensar nisso claramente. Eu sou um tesouro particular de Deus. Deus investiu na minha vida a vida do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós somos tesouros particulares para Deus. E ele, então, Tiago, então, fala disso, né? Que quando o Espírito Santo está em nós, ele dá maior graça, ou seja, ele nos enche cada vez mais da graça de Deus, pelo que ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aqueles que persistem em querer querer separar, amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo, Deus não concede a eles a graça, mas concede graça àqueles que são humildes e querem servir exclusivamente a Deus. Então, o que Tiago ensina aqui é que nós precisamos, se nós tivermos esse tipo de atitude, de querermos dividir a atenção entre Deus e as coisas do mundo, nós precisamos mudar completamente de perspectiva, de foco. Então, ele fala, sujeitem-se, portanto, a Deus. Sujeitem-se, portanto, a Deus. Ou seja, Deus é o Senhor único da vida de vocês. Não dividam a atenção entre Deus e qualquer outra coisa. Prestem atenção somente em Deus. Sujeitem-se, pois, a Ele. Estejam debaixo do seu domínio. Respeitem a sua soberania e a sua autoridade. Mas, em compensação, resistam ao diabo. Por que ele fala resista ao diabo? Porque a insinuação para pertencermos ao mundo vem do diabo. Então, nós precisamos entender isso, que a insinuação para pertencermos ao mundo, para satisfazermos a nossa carne, para enchermos de satisfação a nossa natureza pecaminosa, e isto vem por parte do inimigo. Então, nós devemos tomar uma atitude clara. É uma atitude dividida em duas partes. A primeira parte, sujeitarmos a Deus. Sujeitarmos a Deus. Estarmos debaixo da sua autoridade. Segunda, resistir ao diabo. Então, são duas ações de uma mesma atitude. Resistir ao diabo. E vai acontecer o quê? Se resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Ele fugirá de vós.
diz o Tiago. Como que nós podemos saber disso? Que o diabo fugirá de nós? Chegai-vos a Deus, ele diz, né? Chegai-vos a Deus, ou seja, a proximidade de Deus ele vai fazer com que ele também esteja próximo de nós. Na verdade, ele está dentro de nós pelo Espírito Santo. Então, Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E aí ele recomenda: purifiquem as mãos, pecadores. O que é purificar as mãos? É reter as mãos do pecado, né? Mãos aqui uma expressão para todo o corpo. Nós pecamos com o corpo. Há pecados com a mente também, mas a maior parte dos nossos pecados é com o corpo. E então ele está usando a mão aqui no lugar de corpo. Ele diz então: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Agora ele está falando dos pecados que são da mente. Ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? É, é, o ânimo dobre é a lealdade dividida. O ânimo dobre é um homem uma pessoa, né, que tenta dividir a sua lealdade, dar metade da sua lealdade a Deus e a outra metade para si mesmo. Isso é impossível. Deus não aceita isso definitivamente. Então ele fala que o homem de ânimo dobre não vai prosperar e ele precisa limpar o coração. Limpar o coração aqui é tirar tudo aquilo que se torna ídolo na nossa vida e que divide a nossa atenção de Deus com essa coisa. O foco aqui de Tiago é na atenção permanente, perfeita, completa, total, definitiva ao Senhor Jesus. Então, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que ele diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Purifiquem as mãos, pecadores, ou seja, deixem de cometer pecados, né, com o corpo. Santifiquem o corpo de vocês. E aqueles que têm ânimo dobre, né? Aqueles que querem ter lealdade a duas coisas, a Deus e a outra coisa, limpem o coração, ou seja, pratiquem apenas a lealdade ao Senhor, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar ao outro, ou deixará de servir a um para servir o outro. Isso foi Jesus quem disse no Sermão da Montanha. Então, o apóstolo, o escritor Tiago, está afirmando que não é possível nos separarmos em duas fases da nossa vida. Ou nós somos totalmente de Deus ou não somos de Deus. Não há meio termo, né? E aí ele fala: afligi-vos, lamentai e chorai. O que é esse afligi-vos, lamentai e chorai? Ele diz isso para que nós saibamos que é necessário que nós tenhamos um coração quebrantado diante de Deus, um coração aflito pelo pecado. Afligir aqui significa ficar entristecido pelo pecado, ficar entristecido por aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, por aquilo que divide a nossa atenção com Deus. Nós devemos nos entristecer por isso e nos arrepender disso, né? Lamentando e chorando, né?
Ele, ele quer que haja evidente arrependimento. Arrependimento. Porque é muito frequente a gente não perceber atitudes de arrependimento na nossa vida, né? A gente pede perdão de pecados, no outro dia comete os mesmos pecados, pede perdão de novo, volta a cometer no dia seguinte, porque não houve mudança de mente, né? Não houve mudança de mente. Nós não assumimos os valores negativos daquela atitude. Então, nós voltamos a praticar porque nós não nos arrependemos. Nós é, ainda gostamos de fazer aquelas coisas das quais nós devíamos nos arrepender e nos afastar definitivamente delas. Então, o autor está dizendo que nós devemos nos arrepender, e arrependimento significa mudança de mente, mudança de coração, afastamento definitivo daquela ação pecadora. E aí ele fala: lamentem-se e chorem. Né? Lamentar por quê? Lamentar porque pecamos. Lamentar porque ofendemos a Deus. Lamentar porque nós agredimos a santidade de Deus. E chorar. Chorar significa quebrantamento. Significa um coração que reconhece o seu pecado. E aí ele diz: converta-se o vosso riso, aquele riso que é um riso de frívolo, um rio mundano, né? Que aquele riso de satisfação da carne possa ser mudado completamente em pranto, e a alegria que as coisas do mundo dão ser considerada em tristeza, né? Mudada para tristeza. Então, ele está falando de um quebrantamento genuíno que pega as minhas funções orgânicas no meu corpo, as minhas funções mecânicas, né, do corpo, pega os meus sentimentos, né, alegria e tristeza, e pega as minhas emoções e pega a minha mente, transformando a minha mente. Esse é o arrependimento genuíno em todos os aspectos do meu ser. A transformação da minha mente, transformação do meu coração, dos sentimentos, da minha razão na mente, do meu sentimentos no coração e das minhas ações nos meus instrumentos, né? A mão, a boca, os olhos, as pernas, né? Isso que me exterioriza, vamos dizer assim, aquilo que está dentro do meu coração. Nós pecamos por intermédio do corpo. E aí ele fala: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, como é que você resiste ao diabo? Resiste ao diabo assim, humilhando-se na presença do Senhor, para que ele nos exalte. Humilhando-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O que significa isso? Significa que eu vou reconhecer Deus como o Senhor absoluto da minha vida, o dono da minha vida, né? Vou agir de maneira a estar debaixo da sua direção, do seu domínio. E humilhado na presença dele, desta maneira, né? Ajoelhado diante dele, reconhecendo sua autoridade, ele me dá esta condição de resistir ao diabo, né? De fazer como Jesus disse, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, nós podemos resistir ao diabo. Muitas vezes, né? Há pessoas que entendem errado essa questão
e muitas vezes levam para outro lado esse tipo de relacionamento que nós vamos ter com Deus e com o inimigo. As tentações são presentes na nossa vida e nós devemos fugir das tentações, fugir delas, porque elas vão agir na nossa vontade e muitas vezes elas enfraquecem a nossa vontade e nós caímos em pecado. Então, tentações é para fugirmos delas, mas o diabo é para ser resistido, resistido. Né? Tem muita gente que faz o contrário, que foge, tenta fugir do diabo e tenta resistir às tentações. Isso é improdutivo, porque nós não temos capacidade ainda de resistir às tentações. As tentações, nós devemos fugir delas, porque o nosso corpo já tem uma tendência natural para ceder às tentações. São os nossos apetites sensuais, apetites carnais. Então, devemos renunciar a isso e devemos resistir ao diabo. A gente resiste a ele com a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra tem que encher a nossa mente, encher o nosso coração, transformar o nosso comportamento. E nós vamos resistir a ele, né? Porque nós vamos agir de acordo com essa palavra de Deus. E é desse modo que Jesus resistiu e todas as outras pessoas que foram atacadas por ele resistiram também desta maneira, né? Obedecendo a palavra do Senhor e fugindo das tentações. Aquilo eu devo, aquilo que eu sei que enfraquece a minha vontade, aquilo que eu sei que corrompe a minha maneira de pensar, aquilo que me faz ir para o pecado, eu devo evitar, devo sair de perto, devo fugir. Tiago então fala: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Nós já vimos que realmente o que faz a diferença é estarmos debaixo da orientação do Senhor em completa submissão a Ele. Ele segue aqui agora falando sobre relacionamento de irmãos quando falamos mal uns dos outros. Que coisa terrível, né? E isso é tão frequente, as pessoas falarem mal uns dos outros. É uma coisa comum. Não deveria ser, não deveria nem existir isso na igreja, mas existe muitas vezes, nós nos damos a falar mal uns dos outros. Então ele fala: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga ao irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se você julga a lei, você já não é observador dela, mas é juiz. Olha só que raciocínio interessante que o Espírito Santo deu para Tiago. Primeiro, um mandamento: não faleis mal uns dos outros. Isso é um mandamento. Não temos que discutir, temos que obedecer. Aquele que fala mal do irmão, o irmão que fala mal do outro, né? Ou que julga seu irmão, muitas vezes nós falamos mal sem conhecer nem direito o outro irmão, então nós estamos julgando. Às vezes criticamos uma atitude do irmão sem saber por que ele tomou aquela atitude. E isso é um julgamento falho, né? Então, Tiago está dizendo: aquele que fala mal do seu irmão ou julga ao seu irmão, fala mal da lei, né? Por quê?
Primeiro porque a lei proíbe o falso testemunho, né? Proíbe o falso testemunho. Então, falar mal do irmão é proibido por lei. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu me torno o padrão. Quando eu falo mal de alguém, eu estou dizendo, olha, ele não faz do jeito que eu faço. O meu jeito é certo, mas o dele é errado. Todas as vezes que eu julgo alguém, eu julgo como se eu fosse o padrão. Mas o padrão não sou eu sou pecador também. Então eu preciso da lei. A lei é que é o padrão. E eu não posso estar acima da lei. Então, quando eu falo mal do meu irmão, eu primeiro estou desobedecendo ao mandamento e estou julgando o meu irmão, que é um mandamento quebrado também. Não julgueis para que não sejais julgados. E quando eu falo mal, quando eu julgo o meu irmão, eu falo mal da lei. Por quê? Porque eu me coloco como superior à lei, porque eu me estabeleço como padrão para julgar as outras pessoas. Todas as vezes que eu julgo, eu estou julgando baseado na minha observação e no meu comportamento. Então eu me torno padrão. Eu não sou padrão, né? Ora, se julgas a lei, diz Tiago, se você julga a lei, você está acima dela, já você já não é observador da lei, mas é juiz. Então eu me torno juiz. Eu me torno juiz. Eu julgo todas as pessoas pelo meu padrão, acima da lei. E aí ele fala: só há um juiz e um legislador. Você está inventando uma lei e querendo ser juiz, mas só há um juiz e um legislador verdadeiros, aquele que pode salvar e fazer perecer, né? Que pode condenar ou salvar. E ele é quem? Ele é o próprio Senhor. Porém, quem é você que julga o próximo? Então, eu preciso reconhecer que eu não posso julgar ninguém, porque eu não tenho essa competência, não sou juiz, nem posso me estabelecer como lei sobre todas as coisas. E aí ele coloca aqui, só há um legislador, que é Jesus, né? E que Jesus não quer que nós julguemos ao nosso próximo. Segundo aspecto aqui nesse texto é que Tiago fala daquelas pessoas que querem fazer tudo sem considerar a vontade de Deus. Então ele diz: prestem atenção agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã eu vou para tal cidade, lá eu vou passar um ano, vou negociar e vou ter lucro, né? A pessoa está falando isso sem considerar a vontade de Deus. Hoje ou amanhã eu vou para tal cidade, lá prosperarei, passarei um ano, negociarei, teremos lucro. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Como que vocês podem fazer planejamentos desta maneira se vocês não sabem o que vai suceder amanhã? O que é a vida de vocês? Ele pergunta, né? Vocês são apenas como uma neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Nesse tempo agora tem muita neblina, né? Porque está chovendo e a evaporação existe e forma muita neblina. Mas a neblina que está presente na madrugada, o sol aponta, ela se dissipa. Ele está dando esse exemplo de uma coisa fugaz, de uma coisa que termina rapidamente, que some
sem deixar rastro, né? Ele está dizendo, vocês não sabem o que sucederá amanhã. A vida de vocês é apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Vocês não têm capacidade de ver coisas além disso. E, em vez disso, em vez de querer fazer planos, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, né? Se o Senhor for servido nisso, se houver permissão do Senhor, não só viveremos, mas faremos isso ou aquilo que for permissão do Senhor. Então, o texto é muito claro, mostra que verdadeiramente as pessoas precisam entender que nós vivemos neste mundo debaixo da vontade de Deus. Se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Agora, entretanto, né, diz ele, vocês se gloriam de arrogantes pretensões. Toda arrogância semelhante a essa é maligna. Então, tudo aquilo que eu faço achando que eu não preciso de me submeter a Deus, que eu faço por minha livre recreação, por autorrecreação, isso tudo é uma jactância, né? Um orgulho de procedência maligna. Então, uma vaidade apenas que vem de Satanás. Portanto, diz Tiago, aquele que sabe o que deve fazer, que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, nós podemos pecar por ação e por omissão. Por ação, quando nós fazemos aquilo que não deve ser feito. E por omissão, quando deixamos de fazer aquilo que deve ser feito. Tiago é muito claro nessa sua explanação, demonstrando que nós precisamos da sabedoria divina para vivermos debaixo da sua santa presença. Este é um texto de Tiago 4, de uma maneira resumida, para que a gente possa entender e praticar isso na nossa vida, deixando que a palavra do Senhor nos dirija, nos guarde, nos proteja e a nossa relação com Deus seja uma relação de completa submissão, de completa separação para Ele, uma relação de lealdade suprema. Lealdade suprema. Que a gente não ocupe o coração com qualquer outra coisa que não seja o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos glorificar o nome dele com essas atitudes, né? Que são atitudes de quem se converteu realmente e que quer fazer a vontade dele para a sua glória. Que Deus abençoe a todos.